Meus irmãos, mais uma vez quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria estarmos juntos em mais uma oportunidade que Deus nos concede de reunidos, buscarmos a sua presença, adorarmos o seu nome e sermos certamente edificados pela sua palavra. Mais uma semana que se inicia, nós que tivemos uma semana passada tão turbulenta, mas graças a Deus estamos aqui todos juntos para adorar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, iremos ler do verso de número 1 até o verso de número 10. Romanos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Nós estamos em uma série de exposições na carta aos Romanos. Se você quiser conferir as ministrações anteriores, é só visitar os canais da igreja, elas estão à sua disposição. Conforme você localizar o texto, se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezarás a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Senhor, nossos corações estão alegres e nossas almas jubilam diante da Tua presença. Como é maravilhoso estar diante de Ti, Senhor. Como são preciosas essas horas que nós passamos em Tua casa. E nós cremos com todas as forças de nosso coração que Tu estás aqui neste lugar. Neste momento nós temos diante de nós a Sua santa lei, a Sua bendita e infalível palavra. E nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra. É por isso que nós Te suplicamos nesse momento, Espírito Santo. Tu que sondas as nossas mentes e os nossos corações. Tu que esquadrinha o nosso caminhar. Tu que nos trouxestes até aqui nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Traz consolo ao nosso coração. Traz refrigério à nossa vida. Traz alívio às nossas dores. Edifica-nos. Senhor, confronte-nos. Corrija-nos, mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como chegamos até aqui. E se aqui entre nós, ou acompanhar-nos à distância, houver alguém
que ainda não conhece a teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor do teu santo nome. É isso que nós te pedimos. Fala conosco, Senhor. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Entre o trono e o espelho. Iniciamos o segundo capítulo da Epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo concluiu o primeiro capítulo denunciando as distorções que imperam no mundo em que vivemos, mostrando a nós os pecados terríveis que têm assolado os homens e que os têm seduzido pelo caminho da destruição e os conduzido a sendas tortuosas, nas quais Deus não tem nenhum tipo de prazer e satisfação. Depois de mostrar-nos como as pessoas são movidas por suas paixões e os seus impulsos naturais, Paulo mostrou-nos como estes homens, conglomerados e reunidos, têm construído sociedades que se distanciam de Deus e que cada vez mais exaltam, reconhecem, incentivam, promovem as coisas do inferno. Diante de tal devastadora verdade, ele nos conduz ao segundo capítulo e segue na mesma tônica, apresentando as suas denúncias e escancarando diante dos nossos olhos a necessidade de uma reflexão. Na primeira parte do seu capítulo 1, Paulo faz uma introdução profunda sobre a doutrina de Cristo. Depois mostra-nos como os homens abandonaram Cristo e se distanciaram de Deus, buscando seus próprios caminhos, seguindo suas próprias rotas. Ele então apresenta-nos as consequências inevitáveis que sempre se darão quando as pessoas dão as costas para o Criador e buscam seu próprio parecer. Diante disto, Paulo então agora apresenta-nos um ambiente interno da fé. Ele que tem no primeiro momento a figura do gentio, aquele que vive no mundo pagão, completamente separado da lei e do conhecimento de Deus, agora leva-nos a uma perspectiva um pouco diferente. Porque se existem problemas fora do templo, existem problemas dentro do templo. Se existem pecados que assolam a sociedade na qual vivemos, existem pecados que estão internalizados dentro de nossas paredes. Existem pecados que estão protegidos dentro dos nossos corações. Existem pecados que estão muito bem guarnecidos dentro de nosso próprio ser. Se existe uma realidade devastadora que nos cerca na humanidade que nos rodeia, existem sérios problemas que estão dentro do meu coração, este coração que eu chamo de cristão. Se existem desafios a serem percebidos lá fora, existem sérias lutas que precisam ser travadas aqui dentro. Se existe um perigo de uma sociedade que louva ao inferno, existe o perigo de sermos uma igreja hipócrita, religiosa, rasa, medíocre e distante do Senhor. É como se Paulo estivesse apresentando-nos duas cadeiras. Uma é o trono, em que os juízes se assentam para julgar. A outra é uma cadeira mais simples, que está diante de um espelho, onde nós nos assentamos para ver a nossa própria face, para enxergar o nosso próprio rosto. Mas este espelho, chamado graça, não vai apenas nos revelar o exterior, que qualquer um pode ver, mas nos permitirá ver as coisas mais profundas, escondidas, que estão no âmago do nosso coração. Aquilo que eu não vejo com os meus olhos, mas aquilo que Deus vê com a sua graça transformadora. Aquilo que eu não percebo na minha limitada circunstância humana, mas que o Senhor tem patente diante de si, sem qualquer sombra, dúvida ou variação. É por isto que hoje nós temos que fazer uma escolha. Se nos manteremos sentados no trono dos juízes, ou se nos levantaremos para sentar no humilde banco que está diante desse poderoso espelho, para enxergar o que realmente somos, para perceber o que de fato temos feito. Não somos juízes neutros, e o nosso julgamento é torcido. E é essa a essência que está por trás das palavras de Paulo na primeira seção do segundo capítulo. Ele apresenta religiosos
que estão dentro dos muros da igreja e que escutavam essas palavras proferidas por ele sobre os gentios que estavam entregues às suas paixões, sobre os homens que buscavam seus próprios caminhos, sobre as pessoas que se debandavam sem qualquer freio para a iniquidade. E esses religiosos ouviam as palavras de Paulo e vibravam, mas de repente é como se ele olhasse para eles e dissesse: e vocês? Vocês também têm coisas que precisam ser acertadas com Deus. Vocês também têm coisas que precisam ser repensadas. Vocês também têm realidades que precisam ser reconstruídas. Vocês também têm pecados dos quais se envergonhar e dos quais precisam urgentemente se arrepender. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreendermos entre o trono e o espelho o que aguarda-nos nesse momento. Olha o que diz o verso 1 até o verso 3. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que você condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo começa a mostrar no 2º capítulo de Romanos é a exposição da nossa condição e a denúncia clara da hipocrisia religiosa que permeia muitas vidas e que permeia muitos espaços de culto. É importante que nós lembremos constantemente do que está dito no final do 1º capítulo. Lembre-se, ele fala dos pecados da sociedade, ele fala da homossexualidade, ele fala do lesbianismo, ele fala das paixões, ele fala do desenfreado modo de viver, ele fala da maneira terrível que as pessoas viviam naquela época. Mas agora ele se dirige para um ambiente interno da igreja e ele diz: e vocês? Vocês que julgam essas pessoas nos seus pecados, mas vocês fazem a mesma coisa escondido. Vocês que denunciam a imoralidade, mas vivem na imoralidade longe da publicidade. Vocês que falam de coisas absurdas que os homens têm feito, mas continuam fazendo as mesmas coisas no ambiente doméstico da sua casa. Você que fica indignado com um problema do mundo caído, mas dentro da sua própria vida, age letargicamente diante da sua própria iniquidade. Você que se indigna com a corrupção, mas arruma um jeito de se dar bem em todas as coisas. Você que fica indignado com a imoralidade sexual das pessoas, mas no seu coração nutre sentimentos perniciosos, mas na sua alma alimenta desejos pecaminosos. Você que fala da infidelidade dos ímpios, mas é infiel ao seu casamento, mesmo dentro de uma igreja. Você que fala da terrível promiscuidade das paradas LGBTs do mundo, mas às escondidas e longe dos holofotes, se entrega aos mesmos comportamentos. Paulo está denunciando o grande e terrível problema da hipocrisia religiosa. E este terrível comportamento, ele não passa despercebido aos olhos de Deus. E é por isso que ele vai finalizar o verso 3 dizendo: você realmente acredita que você se livrará do juízo de Deus por causa da sua religiosidade? Você realmente acredita que a maneira que você tem vivido a sua fé e tem praticado o seu evangelho, não de Cristo, poupará você do julgamento que está por vir? Você realmente acredita que pelo fato de que você não peca explicitamente para todo mundo ver, Deus ignora a maneira como você tem levado sua vida? Você realmente acha que no dia do juízo, quando você estiver diante do Senhor, a sua prática religiosa poupará a sua alma da condenação da qual ela é merecedora? Percebe? Só que isso que está sendo descrito pelo apóstolo Paulo é um problema com o qual eu preciso lidar todos os dias, e é um problema com o qual você também tem que lidar todos os dias, porque somos tentados a assumir uma dupla personalidade. Nós somos uma coisa dentro da igreja e nós somos outra coisa completamente fora da igreja. Na igreja nós somos reverentes, piedosos, chega, respiramos como pombas que estão voando para a glória. Mas longe da igreja, mentimos, roubamos, nos prostituímos, somos infiéis,
agimos de forma desprezível, mas na igreja somos piedosos, cantamos de forma piedosa, vibramos com fervor piedoso, achando que Deus não sabe o que se passa por trás das cortinas da nossa casa. Isso é terrível, isso é extremamente terrível, isso é desgraçadamente terrível, e esse é um perigo com o qual muitas das vezes nós estamos convivendo. O que o apóstolo Paulo quer que entendamos logo no início de tudo, é que não adianta inflar os nossos corações de indignação por causa do pecado dos outros, se eu não me entristeço por causa dos meus próprios pecados. Porque é muito mais fácil nós julgarmos. Não é fácil julgar? Não é fácil apontar? Não é fácil perceber a falha de alguém, estender o dedão e dizer: está vendo o que ele faz? Está vendo como ele é? Está vendo a conduta que ele tem? Está vendo como ele não é crente? Está vendo como o comportamento dele não é adequado? E condená-lo com todo o furor, com toda a ira, com toda a implacabilidade possível. Mas quando se trata do meu pecado, aí o meu pecado não, o senhor tem que ter um pouco de paciência, porque eu estou esperando Jesus completar a obra. Tiro para o outro, bandeira branca para mim. Furou para o outro, comigo tenha pena de mim. Aí lembra até do Chaves: comigo ninguém tem. Vocês não assistiam não, é? Meu Deus, que povo sem cultura. Comigo ninguém tem paciência, né? As igrejas estão cheias de juízes, gente perita em condenar o outro, mas extremamente autocomisserativa quando se trata do próprio pecado. Só que aí o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele vai dizer: examine o seu vizinho, e identifique todo desmantelo que tem na vida dele. É isso que está escrito? Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, olhe para as suas escolhas, olhe para o caminho que você está trilhando, olhe para a rota que você está seguindo, olhe para a maneira que você está levando a sua vida, olhe para a forma que você está praticando a sua religiosidade. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é tonto? Você acha que Deus não enxerga, que Deus não vê, que Deus não percebe aquilo que nós fazemos? É o grande e terrível problema da hipocrisia religiosa. E quantas das vezes nós somos hipócritas? Lembra quando Pedro chega de Jerusalém, se senta com os gentios, está comendo com os gentios, está tudo bem para ele, comendo com os irmãos ali na maior tranquilidade. De repente chega uma comitiva de Jerusalém. Aí Pedro surtou. Pedro não queria mais sentar na mesa dos gentios. Pedro virava as costas, Pedro procurava outro lugar para sentar, porque ele está vivendo uma dupla personalidade. Ele é uma coisa no meio da igreja, e ele é outra coisa completamente fora da igreja. Ele tem um comportamento no seio da igreja, e tem outro comportamento completamente longe da igreja. Esse não é o tipo de evangelho que nós temos que viver. A sua vida precisa ser um livro aberto, e nele tem que ser lido as palavras gloriosas do evangelho. Amém, igreja? Quando a porca troça o rabo, você dá glória a Deus também. Não é só quando vai tudo bom, não. Se fosse vitória, promessa, sucesso, você estava já pulando desse banco. Mas quando o Espírito Santo diz: examine o seu coração, porque eu não divido a minha glória com ninguém. É impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você é sal ou você não é. Ou você é luz ou você é treva. Ou você é ovelha de Cristo ou você é bode de Satanás. Não tem outra forma. Só que nós julgamos as pessoas pelas aparências. É assim que nós estabelecemos o nosso julgamento. Nós analisamos aquilo que nós vemos. E como que isso é forte no meio cristão. Só que a gente se esquece do que está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 16, o verso 7. Lá está escrito assim, o Senhor falando para Samuel, lá na casa de Jessé. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque
o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê quem? O homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor está vendo o coração. Eu julgo as pessoas pelo que eu vejo com os meus olhos. Deus julga as pessoas pelo que se passa na sua alma. Eu julgo as pessoas com base naquilo que eu enxergo externamente. O Senhor julga as pessoas com base naquilo que está se relatando dentro do seu ser. Você entende isso? Você percebe como é tentadora a precipitação de julgar alguém com base naquilo que nós vemos? Mas quantas vezes você julga alguém porque esse alguém não tem o padrão que você acha que é certo? Quantas vezes você não condena alguém porque esse alguém não tem um modo de vida que você estabeleceu como correto? Quantas vezes você rechaça alguém porque alguém não está dentro do estereótipo que você acredita ser o certo? É isso que está acontecendo com Samuel. Ele vai na casa de Jessé escolher o novo rei de Israel. Quando entra o primeiro, ele fica logo impressionado. Por quê? Porque Saul era um homem bonito, e o padrão dele é Saul, o rei atual do momento. E aí quando entra o primeiro menino, o rapaz é bonitão, Samuel pensa consigo, só pode ser esse. Aí Deus diz, não é esse não. Não se impressione com a altura dele não, porque ele é altão, porque ele é bonitão, porque ele é lindão. Não é eu não. Eu estou longe disso aí. Você coloca tudo um para menos. Eu não vejo como os homens veem, Samuel. Eu vejo aquilo que está se passando dentro do coração. Deus não se impressiona com o que eu mostro aqui fora. Esse terno aqui não é sinônimo de santidade não. Saia comprida não é sinônimo de santidade não. Cabelo comprido esconde muito pecado debaixo dele. Entende? O que faz de você um verdadeiro crente é ter o seu coração lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Aquilo que eu não vejo com os meus olhos, mas o Espírito Santo vê lá dentro. É isso que faz de você um verdadeiro cristão. Mas a gente se impressiona com o que os olhos estão vendo. A gente se impressiona com aquilo que o exterior está mostrando. A gente se impressiona com aquilo que está diante de nós, né? E se empolga com aquilo. Mas aí o Senhor diz, eu não vejo como os homens veem. Vocês praticam as próprias coisas que vocês condenam. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso quando nós condenamos as pessoas por determinados pecados e fazemos as mesmas coisas escondidos. É muito perigoso quando nós julgamos as pessoas pelas suas transgressões e fazemos as mesmas coisas num ambiente particular. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus não erra na hora de exercer o seu juízo. O juízo de Deus não é parcial. O juízo de Deus é imparcial. Deus não está se impressionando com o que você mostra fora. Deus quer se impressionar com o que está aí dentro. Mas eu sou tentado a viver a religiosidade, porque a religiosidade me traz um senso de satisfação. Todo religioso é cheio de safadeza. Eu não conheço um religioso que não esteja cheio de nó pelas costas. Toda torneira apertada, sabe o que é que ela tem? Vazamento. Quando você vê alguém que é puro demais, liga a antena, porque qualquer hora o radar dispara. Esses anos todinho no Evangelho, nunca errou essa verdade. Quando eu vejo o caba muito puro, aquele puro que só pisa no chão porque tem que pisar. Até a paz do Senhor dele, a voz fica grave, a paz do Senhor. Puro, santo, sabe? Aquela coisa, está cheio de desmantelo lá dentro, pode ter certeza. Pode ter certeza, não conheço um até hoje. A gente se impressiona pelo que os olhos veem, mas o que os olhos veem podem ser uma terrível propaganda enganosa. Jesus deixou isso muito claro. 2 homens sobem no templo para orar. Um é o fariseu, o outro é o publicano. Nenhum dos dois presta. Nenhum dos dois presta.
Aí o fariseu procura o lugar mais alto da igreja e começa a oração: graças te dou, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu guardo a tua lei, porque eu observo os teus mandamentos, porque eu faço tudo o que tem que ser feito. E o mais importante, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano. É o religioso. E o miserável do publicano: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tenha compaixão de mim, porque eu não passo de um transgressor. Tenha compaixão de minha alma, porque eu sou aflito e necessitado. Eu não posso chegar ao céu sozinho se o Senhor não me ajudar. Qual é a oração que Deus ouviu? Irmãos, Deus não se impressiona com a sua religiosidade. Deus não se impressiona com o seu ascetismo religioso. Deus não se impressiona com as obras que você tem. Um coração quebrantado e contrito, disse o salmista, não desprezará o Senhor. Lembra quando aquela mulher chega na casa onde Jesus está lá sentado? Ela entra, se ajoelha, está lá chorando, molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas, secando os pés de Jesus com o seu cabelo, e todo mundo que está ali murmurando: que coisa feia, que falta de compostura, olha que negócio estranho, ele não vai dizer nada. A mulher está beijando os pés dele, está chorando nos pés dele, está esfregando os cabelos no pé dele. Que coisa absurda, que modo de adoração estranho, que comportamento reprovável. Aí Jesus se dirige para o dono da casa e diz: é o seguinte, eu cheguei na sua casa e você não lavou os meus pés, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Eu cheguei na sua casa, você não me deu óleo para ungir a cabeça, ela está ungindo os meus pés com o seu coração. Enquanto você, com toda a sua formalidade, está vivendo de uma maneira que Deus reprova, ela, na sua simplicidade, na sua humildade e no seu quebrantamento, está tocando o coração de Deus, o adorando em espírito e em verdade. Mas às vezes eu me preocupo com o protocolo, com o formalismo, e eu esqueço. Eu completamente esqueço que essas coisas não impressionam Deus. O Senhor faz uma profunda advertência: você pensa que se livrará do juízo divino? Vivendo essa vida dúbia, antes de você julgar o outro, precisa primeiro permitir que o Espírito Santo julgue você. A hipocrisia é o pecado de quem usa a verdade como arma contra as outras pessoas, mas nunca como um espelho para si mesmo. Quando você vê alguém errando, antes de você condená-lo, primeiro reflita se na sua vida não existem erros piores do que aquele. Antes de você ser implacável com a fraqueza de alguém, primeiro avalie o seu coração, se na sua vida não existem coisas muito mais terríveis que Deus reprova. Porque é muito tentador ver o outro na queda e terminar de pisar na cabeça dele. Mas e o que existe dentro do meu coração? O que existe dentro do seu coração? Nós não somos o povo que destrói ninguém, nós somos o povo que estende a mão ao caído, nós somos o povo que dispensa misericórdia ao aflito, nós somos o povo da restauração, nós somos o povo do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa. Mas a gente cria no nosso coração um senso de justiça em que a gente escolhe quem merece a nossa compaixão, não é assim? A gente seleciona quem é digno da nossa misericórdia. Meu amigo fez uma besteira, mas ele é meu amigo. Mas aquele cara que eu não gosto muito dele, disciplina. Fuzila, pastor. Não, pastor, mas o senhor sabe, fulano é uma pessoa muito importante. Tenha pena dele, pastor. Foi um lapso. Foi um equívoco. Mas quando eu não gosto, aí não. Isso é um absurdo, isso é um escândalo, isso é uma coisa terrível, mata. É o juízo parcial. É o juízo parcial. Esse não é o juízo de Deus. Olha o que ele mostra no verso 4 e 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que faz o que com você? É que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza, segundo a sua dureza, e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira,
e da revelação do justo juízo de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Nós simplesmente não devemos nos conformar ao trono do juízo, como se o nosso juízo sobre as pessoas fosse assertivo. Ele não é. Mas na mesma medida, é preciso que nós entendamos a dinâmica do Senhor agir. E aí Paulo está dizendo, vocês não acreditam, vocês não percebem, que o fato de até este momento nada ter acontecido com vocês, é uma demonstração do exercício misericordioso do Senhor sobre a sua vida. Porque o hipócrita religioso, ele se acostuma com o pecado. É igual gente que rouba. O cara que rouba 1 milhão, começou roubando 1 milhão? Não, ele começou roubando quanto? R$1. Daqui a pouco R$2, daqui a pouco R$10, daqui a pouco R$200, daqui a pouco R$1.000, ele vai roubando, ele se acostuma com o roubo. É a mesma coisa o hipócrita religioso, ele peca, mas como ele está escondido por uma redoma de religiosidade, e ninguém descobriu o pecado dele, aí ele vai e peca de novo, aí ele peca de novo, aí ele peca de novo, de vez em quando ele sente um remorso, aí vai para a igreja, chora, segunda-feira peca de novo, com um sorriso sem vergonha na cara, e vai assim, de pecado em pecado, vivendo escondido por uma capa de santidade, por uma capa de religiosidade. Não tem nada que atormente mais o hipócrita religioso do que a possibilidade de ser descoberto no seu pecado. Isso aflige o coração dele, isso perturba ele. Imagine as pessoas descobrirem o que ele faz, imagine as pessoas descobrirem a maneira como ele vive, imagine as pessoas descobrirem a maneira como ele está fazendo as coisas, imagine descobrirem que ele trai a esposa, imagine descobrir que ela não é fiel ao marido, imagine descobrir que ele espanca a mulher, imagine descobrir que ele tem um vício crônico, imagine descobrir que ele leva uma vida dúbia, imagine descobrir essas coisas. Nada atormenta mais o religioso do que a possibilidade de ter o seu pecado exposto. E é por isso que ele se cerca de religiosidade. Mas aí ele cai no engano, no conforto de que nada acontece, porque nunca aconteceu. Estou vivendo assim há tanto tempo e nada acontece. Aí Paulo diz, sabe por que nada acontece? Porque a bondade de Deus é que está lhe conduzindo a oportunidade do arrependimento. Sabe por que nada aconteceu até hoje? É porque Deus está sendo paciente, não porque Ele ignora o seu pecado, não porque Ele não vê a sua transgressão, mas é porque Ele está exercendo paciência, lhe dando tempo para se arrepender do seu mau caminho e voltar para os braços dele. A Escritura diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível, terrível, terrível. Quem livrará você? Quem socorrerá você? Quem arrancará você das mãos dele? Para onde você pode fugir dele? Aonde você irá estar longe dele? Você não tem para onde ir. Se você descer ao mais profundo abismo, ele te encontra. Se você subir no topo da montanha mais alta, ele vai te achar. Se você se meter na floresta mais densa, ele já vai estar lá quando você chegar. Não tem para onde você escapar. Terrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Mas por que esse Deus nunca fez nada comigo? Porque Ele está demonstrando paciência para você se arrepender do seu pecado, para você se arrepender do seu mau caminho. A demora do juízo é misericórdia, não é indiferença. Deus não está morto, Deus não está dormindo, Deus não está cochilando, Deus não tirou férias. Ele chegará na hora certa, mas Ele tem tido muita paciência com você. Pecados que eu não faço a mínima ideia, pecados que a igreja não faz a mínima ideia, pecados que estão muito bem guardados dentro dos cofres do seu coração. Deus está vendo eles, e Deus com paciência está chamando você ao caminho do arrependimento.
do abandono dessa transgressão. 2 Pedro capítulo 3, verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que você seja condenado, Deus quer que você seja salvo. E é por isso que, com muita paciência, Ele está esperando você reconhecer o seu pecado. Entende? Só que essa porta um dia vai fechar. Só que essa corda um dia vai chegar no seu limite. Só que esse caminho vai chegar no ponto final. E quando chegar, não haverá mais o que fazer. Isaías capítulo 30, verso 18. A primeira parte do versículo, o profeta Isaías disse: por isso o Senhor espera. A palavra central é espera. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. Por que nada aconteceu com você até hoje? É porque Deus está tendo paciência com você. Deus está vendo você na prostituição e está sendo paciente com você. Deus está vendo você na pornografia e está sendo paciente com você. Deus está vendo você na corrupção e está sendo paciente com você. Deus está vendo você no adultério, na prostituição, na fornicação, e Ele está sendo paciente com você. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo a você que você precisa se arrepender do seu mau caminho, porque você não escapará do juízo do Senhor. Quantas pessoas que morreram dentro de igrejas, que a gente tem certeza que vai encontrar no céu, mas nunca estiveram lá. Meu irmão, você pode ter o nome escrito no rol de membro da igreja e não ter seu nome escrito no rol do livro da vida. Você pode morrer aqui dentro no culto e acordar a sua alma no mais denso fogo do inferno. Você pode passar 40 anos dentro de uma igreja e nunca ter conhecido Jesus Cristo de verdade. Você pode, eu posso. Não são vãs as palavras de Paulo. Examine seu coração, radiografe seu coração, vasculhe seu coração, desbrave seu coração e jogue fora tudo aquilo no seu coração que tem lhe impedido de viver uma verdadeira comunhão com Deus. Deus é paciente para que nós tenhamos a oportunidade de nos quebrantarmos. Mas qual o problema do religioso? É porque ele confunde a paciência de Deus com a indiferença. Ele confunde a longanimidade de Deus com indiferença. Entende? O que foi que Paulo disse no primeiro capítulo? O que é que Deus fez com os homens? Deus os abandonou. Deus os entregou. Só que agora ele está escrevendo para cristãos. Ele está dizendo: Deus não abandonou você não. Deus está de olho em você. E Deus está sendo muito paciente com você, para que você abandone o seu pecado. Meu querido irmão, você pode subir quantos montes você quiser, você pode orar, você pode fazer quantas campanhas você quiser, você pode fazer o que bexiga você quiser fazer nesse mundo. Se você não reconhece os seus pecados e não os confessa e abandona, você não tem comunhão com Deus. Não é passar pelo rito. Batismo, batismo não salva ninguém. Batismo não lava pecado. Tem gente que acha que o batismo vai purificar os seus pecados. Se fosse assim, eu vivia consagrando o meu chuveiro. Eu fazia do meu chuveiro um verdadeiro batista. Para ver debaixo d'água, me purificando, me purificando. Batismo não lava pecado. Você pode viver dentro da água, a única coisa que você vai ser é um pecador encharcado, só isso. Somente isso. Pode mergulhar o mais profundo que for. Deixa eu te dizer uma coisa: o velho homem, o miserável do velho homem, o desgraçado sabe nadar. Eu não sei não, mas ele sabe. Batismo não vai lavar os seus pecados. Religiosidade não vai salvar você. Penitências, devoções, orações não vão salvar você.
regras, ascetismo, meticulosa forma de vida não vai salvar você, porque você peca por palavras, pensamentos e ações. Nada disso poderá me salvar. Só existe uma coisa capaz de me salvar. Não é a igreja congregacional, não é o batismo por aspersão, não é a confessionalidade reformada. Somente uma coisa pode me salvar, e ela se chama Jesus Cristo. Somente Ele deu a vida por mim. E é por isso que Deus se indigna com o meu hipócrita modelo de vida. É por isso que Jesus era tão impaciente com os fariseus. Quando você lê os evangelhos, fica nítido. Os evangelhos chegam para moer. Os fariseus chegam lá para moer. É o seguinte, Senhor: os seus discípulos estão desobedecendo a lei, porque a lei diz que tem que lavar as mãos, e eles estão ali comendo sem lavar as mãos. Onde é que está escrito isso na lei? Não está. Em nenhum lugar da lei está escrito. Está escrito no Talmud, código de conduta dos judeus, mas na lei de Moisés não está escrito. O fariseu é assim. O fariseu engole o camelo, mas engasga com mosquito. O fariseu é assim. Suporta coisas absurdas, mas embaça com coisa pequena, trava, mói, rói, até perder a paciência do pastor. Porque o fariseu tem uma paciência infeliz, ela se multiplica. Antes de você olhar para o argueiro que está no olho do teu irmão, o que é que Deus mandou você fazer? Olha para o tamanho da trave que está no teu olho. Pastor, por que o senhor não faz nada? Eu não faço nada porque Jesus disse que não é para fazer nada agora. E se tem uma coisa que eu aprendi, é esperar o tempo de Deus. Mas, meu amigo, olha, dá certo demais. Aí quando o Espírito Santo diz, vai lá e dá uma conversadinha, aí eu vou e converso. Você escuta se quiser. Se você não quiser escutar, o problema é seu. Eu vou sentar, cruzar as minhas pernas, muito bem confortável, beber uma Coca-Cola e assistir de camarote o desmantelo que vai vir. E no final de tudo, com muito amor no coração, eu vou olhar para você e dizer, bem feito. Para você aprender a deixar de ser teimoso. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? A gente diz para um menino, não faz isso não. Não faz isso não. Não vai por aí não, você vai se arrebentar, vai dar errado, você vai se torar todinho. Não vá não, mas ele vai. Pois vá. Eu só não vou deixar morrer, mas se arrebentar eu vou deixar um pouquinho. É assim. É assim. Deus está sendo paciente com você. Deus não está sendo indiferente com você. Portanto, meu irmão, você quer ouvir um conselho? Não zombe da paciência de Deus. Não abuse da paciência de Deus. O Senhor está esperando, porque Ele é misericordioso. Mas haverá um dia em que essa porta se fechará. E aí não tem mais o que fazer. Versos 6 até 11. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Por que, Paulo? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. A gente pensa isso no que tange a salvação. Deus salva quem Ele quer. Deus não se importa se você é rico, pobre, branco, negro, alfabeto, doutor. Deus não está preocupado com isso. Deus salva todo mundo. Só que o juízo de Deus também é para todo mundo. Se Deus salva todas as pessoas, independente de qualquer circunstância, Deus também julga e condena qualquer pessoa, independente de circunstância. Não vai colar você chegar e dizer, mas Senhor, tenha pena de mim porque eu sou analfabeto. Ou então, Senhor, me trate com foro privilegiado porque eu tenho um doutorado.
Senhor, pegue mais leve comigo, porque eu estou na cota dos pecados mais aceitáveis. Isso não funciona. Isso não funciona. Paulo está mostrando que o juízo de Deus é justo e é imparcial. Ele traz consequências e ele também produz esperança. E aí ele faz questão agora de abarcar os dois grupos que são alvos da sua abordagem. Ele está dizendo, a justiça de Deus é primeiro para o judeu, mas também vai alcançar o grego. Assim como a condenação de Deus é primeiro para o judeu, mas também para o grego. Da mesma forma, a salvação de Deus é primeiro para o judeu, mas também chega até o grego. Mas o que é que nós buscamos? O que é que nós procuramos? O que é que nós almejamos? Por que primeiro para o judeu? Porque a lei foi entregue a quem? Ela foi entregue ao judeu. E nós vamos ver isso na segunda parte do capítulo 2. Por que Deus cobrará mais a você? Porque foi a você que Ele revelou a verdade do Evangelho. Por que Deus exigirá mais de você? Porque a quem mais é dado, mais você ouviu a palavra do Evangelho. Você conhece a verdade de Deus. Você sabe muito bem que o caminho que você está trilhando não agrada ao Senhor, mas você insiste em ir por ele. Pois bem, o juízo começa pela casa do Senhor. Está vendo esse mundo maluco no qual nós estamos vivendo? Esse desmantelo global que nós estamos assistindo? Sabe por onde começará o juízo do Senhor? Vai começar dentro das igrejas. Começa dentro das igrejas e começa aqui no púlpito, ó. A cipuada começa daqui e vai varrendo. E vai lá e vem cá. Pois se segure. Se segure, que a pancada vai ser pior do que a água que saiu arrebentando tudo ontem. É daquele jeito. É num piscar de olhos. É na imprevisibilidade do tempo. É quando você menos esperar, a eternidade estará diante de você e não tem mais como retroceder. Não tem. Não tem. Entende? O juízo de Deus é justo. Deus é justo. Deus não estará vendo os seus pecados e ignorará os seus pecados de maneira nenhuma. Deus nos julgará pelos nossos atos. Compareceremos ao tribunal de Cristo. Para o impenitente, esse juízo trará ira e indignação. Para o regenerado, esse juízo trará glória, honra e paz. Lá no Salmo 62, o verso 12, o salmista disse: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Jeremias capítulo 17, verso 10, o profeta Jeremias disse: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É Deus dizendo: eu sei o que você pensa, eu sei o que você deseja, eu sei o que você quer, eu sei por onde você anda. Você engana o homem, você não engana Deus. Não engana. Gálatas 6, 7 a 8. Não vos enganeis. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também você vai colher o que você plantou. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que é que nós estamos plantando, irmãos? O que nós estamos plantando é o que nós vamos colher. Não tenha dúvida. A fé que não produz obediência e amor é uma fé morta. O juiz de Deus não pode ser subornado. A gente tapeia os juízes da terra. A gente enrola os juízes do mundo. A gente se ajeita com os homens aqui. Não é assim que funciona? Já precisou ajeitar alguma coisa? Já? Na burocracia do Brasil, uma coisa está enganchada e você conversa aqui, conversa ali, o negócio anda. A gente faz isso aqui. Lá em cima não funciona. Lá em cima não funciona. O arrependimento é o caminho da glória. A dureza é o caminho da destruição.
Deus está sendo paciente com você, esperando que você ouça o seu chamado, se arrependa dos seus maus caminhos e abandone a sua transgressão. Esta seção da Escritura então me revela o tribunal da consciência, e é por isso que o Espírito Santo quer que eu me levante do trono dos juízes e me assente diante do espelho, para que diante do espelho eu não veja os pecados dos outros, mas eu veja os meus próprios pecados. Eu não enxergue a falha alheia, mas eu enxergue a minha própria falha. Eu tenho muita coisa desmantelada na minha vida para consertar. Você acha que eu tenho tempo para ficar procurando o pecado dos outros? Eu tenho um monte de coisa desmantelada na minha vida que eu preciso corrigir. Eu ainda vou ficar procurando o pecado dos outros? Você tem um monte de coisa desmantelada na sua vida para acertar, e você ainda vai ficar gastando seu tempo tomando conta da vida dos outros? Tome conta da sua vida, meu irmão. Amém, igreja? Aí você passa o tempo inteiro dando fé da vida alheia. Tem gente aí, pense, eu tenho um ódio de fofoqueiro. Ai, mas me dá uma agonia. Mexeriqueiro, fofoqueiro, apontador. Aí eu fico só olhando, com a minha cara linda. Meu Deus, e o que tu está fazendo? Você tem pecado na sua vida? Tem? Ah, pois eu tenho. Se você não tem, eu tenho. Eu tenho um monte de pecado na minha vida. Eu sou pecador. Eu sou. Eu preciso examinar o meu coração, não o seu. Porque eu vou prestar contas a Deus do que eu tenho feito, não do que você está fazendo. Eu apresentarei a Deus as minhas obras, você apresentará as suas. Entende, irmãos? A graça está disponível. A misericórdia não se encerrou. Deus está sendo paciente. O Senhor odeia quem vive na hipocrisia. Não seja você um hipócrita religioso. Seja luz do mundo e sal da terra. Seja você. Entende? A gente se preocupa muito com a formalidade, né? Com aquele jeito de ser. Pois eu não tenho essa besteira não. Eu não tenho essa besteira não. Eu nunca vou me esquecer quando eu fui fazer a transição pastoral de uma igreja congregacional. Aí eu fui levar o nome do pastor, queria concorrer na assembleia para, se eleito, assumir aquela igreja. Aí uma senhora pediu a palavra na assembleia, disse: pastor, eu só quero fazer uma pergunta. Não quero saber mais nada do pastor, só uma coisa. Eu disse: pois não, irmã. Eu quero saber se ele usa bermuda. Eu digo: vou-te. Mas por quê? Eu não sei. Pastor que usa bermuda, para mim nem é pastor. Aí eu pensei comigo: eu não vou nem dizer a ela que além de bermuda eu uso camiseta, senão ela me expulsa daqui. Pois você vai me encontrar no centro de Campina Grande de bermuda, que eu não vou sair nesse sol quente de calça comprida de jeito nenhum. E se você fingir que não está me conhecendo, eu vou gritar bem alto: a paz do Senhor, fulano. Tu está cego, miserável, tu não está me vendo? Eu vou de bermuda, eu vou de chinela, e eu vou muito à vontade, porque onde eu posso ir de chinela, eu faço questão de ir de chinela. Da minha, eu não gosto da havaiana, eu gosto de outra lá, nem seu nome, minha mulher que compra. E se você tem as suas besteiras, o problema é seu. O problema é somente seu. Se você tem suas frescuras, fique com as suas frescuras. Seja uma pessoa verdadeira. Não caia na tentação de viver uma mentira. De viver uma mentira. Esse é o problema do religioso. É porque ele vive o tempo inteiro uma mentira. Ele tem vergonha de ser quem ele é. Pois eu não tenho vergonha de dizer para você, não, eu sou pecador. Tem hora que eu tenho vontade de matar um. Tem. E quando chega nessa fase do ano eu fico... Eu tenho vontade. Mas não mato. Por quê? Porque eu temo a Deus. Entendeu? Para você voltar para casa e dizer: o pastor da minha igreja disse que de vez em quando tem vontade de matar alguém. É verdade.
Porque tem pastor por aí que arrota a santidade. Ele não peca de jeito nenhum. Ele é o supra-sumo da bondade. Não, não sou não. Eu luto todo santo dia com o meu coração. Pastor Luiz, o senhor é tão paciente? Sou não. Eu não sou. Mas nem parece. Você não faz ideia do esforço que eu faço. Entende, irmãos? Querido, não enrosque sua vida na religiosidade. Não entristeça sua vida com fardos que Deus não pediu que você carregasse. Ser cristão é uma dádiva eterna. Seguir Jesus é o melhor de todos os presentes. O problema é que as pessoas pegam a religiosidade e colocam um fardo que não precisava. Não quer deixar a mulher cortar o cabelo? Corte seu cabelo, minha irmã. Só cuidado para não ficar parecendo uma galinha suruca, aí fica feio. Corte seu cabelo. Bote maquiagem, fique bonita. Deixe de ser pão duro, compre a maquiagem dela, compre da boa, não compre da feira não. Entende? Ande satisfeita, alegre, contente. Você é uma cidadã do céu. Você é um cidadão do céu. Então não fique preocupado com a religiosidade. Com esses que não. Está chegando o Natal. Eita, Juju. Vou nem falar. Decore sua casa. Não é pecado não. Amém, igreja? Decore sua casa, monte suave, bem bonita. Bote um bocado de luz, de bola. Compre um monte de presente. Lembra do pastor na hora lá, tá certo? Bote, pisca, bota lá para ficar piscando. Você fica piscando, ó, meu pecado, vai, vem. Deixe de religiosidade besta. Compre o peru, mate o peru, o problema é dele, entendeu? Bote o peru na mesa, torre ele, coma, faça uma ceia bem bonita, junte sua família. Você não sabe quando é o seu último dia. Você não sabe quando é o último suspiro. Você não sabe quando é o último abraço. Então celebre sua vida com alegria. Não se prenda na religiosidade medíocre. Viva o evangelho com satisfação, porque você é um filho de Deus. Entendeu, irmão? Alegre. Deixa os religiosos latir. Deixa eles. Vai para lá. Pastor, eu não gosto. Se você não gosta, não bote. O problema é seu. Mas não julgue quem bota. Porque eu boto. Ai, por trás da árvore de Natal tem um demônio escondido. Tem não, que eu já rodei e não achei até hoje. A guirlanda é um portal. O demônio passa pelo portal. É não, que eu já fiquei lá de madrugada esperando, não vi ninguém. Ô, meu filho, deixa de besteira. Diante do trono de Deus não caberá quem julga, mas quem se arrepende. Pois o mesmo Cristo que hoje nos chama com bondade é o Cristo que amanhã nos julgará com a verdade. Não vivam hipocrisia, vivam a sinceridade diante do Senhor. Eu peco, eu erro, eu falho, mas a misericórdia dele é a causa que eu não sou consumido. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus, Senhor, nós já cantamos aqui hoje. Sonda o nosso coração. Esquadrinha os nossos passos, Senhor. Deus, nós somos tão pequenos, nós somos tão fracos, nós somos tão limitados, Senhor. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Venha ao nosso encontro aqui agora. Sonda o meu coração. Sonda o coração dos teus filhos. Ó Espírito Santo, revela diante de nós aquilo que nós temos feito que entristece o Senhor. Nós não queremos viver uma religiosidade, Senhor. Nós não queremos viver de aparências.
Nós não queremos viver um teatro. Nós queremos viver a verdade. A verdade de que nós somos fracos, falhos, pecadores. Senhor, tem de nós compaixão. Tem de nós compaixão, Senhor. E nos ajuda. E nos ajuda, Senhor. Tira de nós a hipocrisia. Tira de nós, Senhor. Tira de nós, Senhor, a religiosidade medíocre, o fingimento. Nós não queremos viver fugindo. Nós não queremos viver escondidos, preocupados que alguém descubra a nossa transgressão. Nós queremos ter liberdade no Teu Espírito. Nós queremos que a nossa vida seja um livro aberto, em que as pessoas possam ler a grande obra que Tu fizestes em nosso coração. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e percebam que somos fracos, mas no Senhor nós somos fortes. Vem, Espírito Santo. Sonda-me, Espírito Santo. Usa-nos, Senhor. Usa-nos nessa geração caída. Usa-nos nessa terra corrompida. Usa-nos, Senhor, neste mundo mau, como instrumentos nas Tuas mãos. Imperfeitos, é verdade, mas lapidados dia após dia pela graça redentora da cruz. Nós Te pedimos isso, Pai. Nós Te suplicamos isto, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.